Ceará perde fora de casa para o Sport e cai para a 9ª colocação. Vina segue fora de combate. Alex Silva retorna ao time para o confronto contra o Vitória e tem renovação de joia da base. Fica com a gente e bora para mais um vídeo no canal dos Irmãos Vozão. Preto e branco no peito, nunca é em vão. Respeita a voz dos Irmãos Vozão. Nação Alvinegra, infelizmente não conseguimos a vitória fora de casa, tão esperada, tão sonhada contra o Sport. Todo mundo sabia que esse jogo ia ser difícil, é duro demais jogar na Ilha do Retiro e vencer o Sport, mas até que o Ceará se comportou bem, principalmente na primeira etapa. E um dos momentos que roubou a cena no primeiro tempo foi a não expulsão do zagueiro do Sport. Ao entregar a bola, Lucas se antecipou e o zagueiro era o último homem. Se o cara não derruba, o Lucas ia sair de frente pro gol. A jogada segue e quando o lance termina, porque Melk desperdiçou a chance e o árbitro não teve pulso para expulsar o zagueiro do Sport. Contra o Ceará, essas coisas sempre acontecem. É corriqueiro o erro de arbitragem contra o Vozão. Se o cara era o último homem, não tem dúvida que era para ter sido expulso. E o Ceará continuou jogando o primeiro tempo e fez um bom primeiro tempo. Sem levar sustos, o goleiro Bruno, a gente acabou o primeiro tempo aí com o Ceará conseguindo segurar o Sport. Mas aí começou a segunda etapa e logo no início teve um pênalti para o Sport que abriu o placar, aí já se torna bem mais difícil e eles conseguiram fazer o 2-0, mas também teve outro lance no segundo tempo. A bola toca na mão do zagueiro do Sport e com certeza, se fosse, eu não tenho nem dúvida, se fosse contra o Ceará, esse pênalti teria sido marcado. Eu sei que o time não está desempenhando um bom futebol, a gente fica na bronca, a torcida tá na bronca com o Vozão, mas com esses erros de arbitragem, cara, sempre acontecendo contra o Ceará. Teve aquele pênalti, eu sei que o Ceará deixou o Vila Nova empatar, mas todo mundo viu que foi pênalti em cima do PH. E agora, de novo, deixou de expulsar um zagueiro do Sport no início da partida e não deu esse pênalti escandaloso. A mão estava ampliando e era para ser pênalti, com certeza, se fosse contra o Ceará. E o que mais revolta é que o VAR nem chama, nem chamar o VAR chamou. E aí, Nação Alvinegra também tá na bronca com a arbitragem, porque eu, com certeza, meu time não tá jogando bem. Eu tô na bronca com o futebol desempenhado, mas desse jeito não dá, né, Nação? Garfando o Vozão, já tá difícil vencer e ainda mais vem o juiz roubar. E o técnico Moza ficou na bronca também, ó. Vou colocar o post aí na tela. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, no que o Moza falou. Tenho que falar que o Braulio interferiu diretamente no resultado do jogo. Não consigo entender como é que consegue errar com o VAR. Essa pergunta do Moza também é a mesma pergunta que eu faço. Como que os caras conseguem errar com o VAR? Se a bola tocou na mão, o VAR era para ter chamado o árbitro com certeza. O lance da expulsão é interpretativo, mas eu creio que 80% dos árbitros teriam expulsado o zagueiro do Sport. Mas sempre contra o Ceará tem que vir alguém gafar. E é inacreditável como até o VAR está se ausentando de ajudar o árbitro em campo. Nem com a ajuda do VAR o Ceará está conseguindo ter uma arbitragem boa ao seu favor. Passado de falar sobre os erros da arbitragem, o Ceará conseguiu fazer um bom primeiro tempo, mas no segundo tempo caiu de rendimento. É inacreditável como todo jogo isso acontece. As substituições não surtiram efeito, o Ceará foi garfado. Eu sei que a culpa não pode ser só nisso, mas perdemos e caímos para a 9ª posição. Vamos dar uma olhadinha aí na tabela agora, ó, porque o Ceará estava brigando lá em cima e agora nós caímos para a 9ª posição. Mas lembrando aí, Nação, ó, que do Ceará, o Ceará é o 9º com 10 pontos, aí cercado aí pelo Náutico também com 10 pontos e o Juventude. Se você olhar bem a tabela aí, ó, o Ceará é o 9º, mas o São Bernardo, que é o 3º, a diferença é só de 3 pontos. Eu sei que a gente fica chateado e lembrando, Nação, é a nossa primeira derrota na competição e perder para o Sport fora de casa é normal. Lógico que eu queria que a gente ganhasse, mas perder para o Sport fora de casa, na Ilha do Retiro, é normal. Então a gente caiu para 9º, mas a nossa diferença para o São Bernardo, que é o 2º, são só 3 pontos. Agora o time precisa encaixar e fazer valer o seu mando de campo, porque o próximo jogo é contra o Atlético Goianiense dentro de casa. Esse jogo a gente não pode perder, mas a diferença do Vozão para o 2º colocado é só de 3 pontos. Vamos lá, Vozão, recuperar esses pontos que a gente perdeu contra o Vila Nova e contra o Sport. Avançando agora, Nação, falando agora sobre o jogo, próximo duelo contra o Vitória pela Copa do Nordeste, Vina continua de fora. É isso aí, Nação Alvinegra. Já foi noticiado que o Vina tinha ficado de fora dos últimos 2 jogos por questões físicas, para aprimorar a parte física, mas
o Ceará optou por não levar ele para o jogo contra o Vitória. Então, contra o Vitória, nesse jogo decisivo, valendo vaga na semifinal, não vamos contar com o camisa 29 do Vozão. Vina continua fora de combate para continuar esse processo de aprimoramento da parte física. Em compensação, com a ausência de Vina, temos o importante retorno do lateral Alex Silva, que tinha ficado de fora do jogo contra o Sport. Temos esse importante retorno. Eu acredito que o Alex Silva dá mais contenção ali na defesa, na parte defensiva, na lateral direita. Ele consegue defender bem melhor que o Alex Silva. Então, tem sido o nosso melhor lateral no momento. Então, é um importante retorno aí para a lateral. Alex Silva vai para o jogo contra o Vitória nessa quarta-feira. E para encerrar a nação com notícia boa, para deixar o clima mais leve, o Ceará anunciou a renovação da joia da base, João Gabriel. Até que enfim, pelo menos uma notícia boa. João Gabriel renovou o seu contrato com o Vozão até dezembro de 2028. O volante que se destacou na base, subiu para o profissional e tem tido belas atuações. Eu acredito que esse moleque vai crescer muito ainda. Se o Moza der minutagem, atenção Moza, dá minutagem para esse menino que ele joga muito. Se o garoto continuar tendo minutagem e oportunidades, vai se tornar um grande volante. E o Ceará, já prestando atenção nisso, já estendeu aí o seu contrato e agora tem contrato com o volante até 2028. Então é isso, nação alvinegra. Esse foi o giro de notícias aqui do canal dos Irmãos Vozão. Gostou desse conteúdo? Então deixa o teu like. Não é inscrito aqui no canal? Por favor, nação, se inscreve aqui no canal dos Irmãos Vozão, beleza? Para mais resenha, futebol e tudo sobre o Ceará, se inscreve aqui no canal dos Irmãos Vozão. Valeu!